Bom dia, pessoal. Eu sou o Guerra, da Partner IT, dando sequência à nossa série de webcasts sobre diversos assuntos que temos abordado. Hoje é o dia de nós falarmos um pouco sobre o gerenciamento de servidores, com a finalidade de aumentar a segurança deles. Nos tempos de hoje, com ameaças como o WannaCry e outras, resolvemos fazer um webcast para tratar desse tema. Para isso, quem vai nos ajudar vai ser o palestrante hoje, é o Igor da IBM. O Igor tem uma vasta experiência com segurança, trabalha na IBM há bastante tempo, vai seguir com vocês a partir de agora. Obrigado, tenha um bom webcast. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo. O Guerra já fez uma breve apresentação. Meu nome é Igor Lemos, eu estou aí trabalhando há cerca de 20 anos no mercado de TI e há cerca de 8 anos na IBM, né, na IBM Brasil. Hoje eu atuo como especialista de Cybersecurity. Tenho um foco muito mais voltado hoje à capacitação de parceiros, mas já passei aí por áreas de pré-venda, já passei por área comercial e sempre com um foco bastante grande aí na gestão de endpoints, de dispositivos, desktops, laptops e servidores. A ideia desse webcast hoje, então, é a gente explorar esse tema de gestão de servidores, entender quais são os desafios atuais, do que a gente tem conversado com os nossos clientes, né, de quem é responsável por esses servidores, como é que a gente pode ajudar esses profissionais e trocar um pouco das experiências que a gente teve durante essas implantações de Big Fix nesses clientes, como é que esses clientes e a solução ajudou esses clientes a superar esses desafios, né? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o tema por si só, né? Servidores. O que são, para que servem. A gente sempre fala muito de gerenciamento de endpoints e a gente queria hoje falar especificamente de servidores, né? Então, os servidores seria uma combinação de hardware e software, né, que permite você acessar recursos de TI, seja ele localmente ou remotamente, por meio de uma conexão com a internet ou da intranet. E aí, o que a gente tem notado é que existe um movimento muito grande aí para cloud, né, para nuvem, existe uma questão ligada a espaço. Ligado a isso, quer dizer, seu servidor, você pode decidir em que ambiente operacional você deseja que ele esteja, né? Pode acessar arquivos e documentos através dele, você pode acessar banco de dados, você pode ter ele em nível corporativo, você pode ter milhares de funcionários acessando esses servidores, esses funcionários podem estar espalhados pelo mundo todo, ou seja, normalmente são peças críticas dentro das empresas. E, ao mesmo tempo que eles são peças críticas, espera-se que esses servidores tenham ou permitam acesso fácil à informação, porque são caras essenciais, são peças essenciais para se viabilizar negócio. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar a segurança nesses servidores. Como a segurança desses servidores vem sendo trabalhada, de que forma, é o que a gente gostaria de explorar um pouco mais. As arquiteturas do data center que tem esses servidores, elas também vêm evoluindo durante esses anos, né? Então, antigamente a gente tinha muito mainframe centralizado, servidores clientes, servidores virtuais, e como eu falei, hoje a gente vê que a arquitetura, grande parte dos nossos clientes atuais, ela vem migrando para uma arquitetura em nuvem, né? Uma arquitetura em cloud. E esse tema também está na agenda de boa parte dos administradores de servidores, seja essa cloud privada, pública ou híbrida. Enfim, é um sistema que traz bastante desafios. Então, vou falar um pouco sobre gerenciamento e, ao mesmo tempo, vamos falar sobre segurança, né? Gerenciamento de servidores é cada vez mais complexo. São vários sistemas operacionais, vários fornecedores, várias aplicações, várias arquiteturas que a gente já comentou. E aí, a segurança do servidor, ela é uma preocupação permanente da área de TI. Não só da área de TI, também da área de negócio, uma vez que está ligado ao negócio. Independente de onde o servidor está, se ele está trancado num data center, se ele está em algum escritório. E se ele estiver na nuvem, essa preocupação passa a ser um pouco maior, porque as empresas, principalmente as áreas de TI, pelo menos em alguns clientes que a gente vai conversar, existe um certo receio de você não saber onde é que está esse servidor e que dados vão ser trafegados por esse servidor e qual a segurança que está sendo especificada para esse ambiente, né? Até porque, como eu falei, é um servidor que está ligado ao negócio, se você tiver uma invasão, uma ameaça, um hacker ou um malware acessando esse servidor, você pode comprometer a empresa inteira e a imagem da empresa. Eu queria, ao invés da gente separar os temas de gerenciamento de segurança, falar dos dois, porque eu entendo que existem desafios das duas áreas, tá? Tanto na linha de você fazer a gestão daquilo que você está propondo para o teu negócio, para a tua empresa, quanto de manter a segurança do teu servidor.
E acho que os desafios cabem para as duas frentes. Falando então um pouco de desafios, né? Eu não posso deixar de citar a segurança física como um primeiro desafio, né? Para não dizer que a gente não tocou no assunto, acho que é bom lembrar que segurança física deve ser sempre levada em consideração, né? Deve ser reforçada tanto quanto a informação que é contida naquele servidor for sensível ou confidencial. Nem todas as empresas podem ou precisam ter esse nível de segurança física, mas deixar um servidor numa área aberta de escritório é um convite para um acesso não autorizado, né? Então, é sempre bom a gente lembrar de manter um servidor bloqueado, ou no mínimo ter um armário ali, dependendo da criticidade desse servidor. Além disso, também acho que é importante citar a questão de fatores ambientais, né? Por incrível que pareça, eu já trabalhei fazendo implantação de soluções de gestão de endpoint e, especificamente nesse caso, estava trabalhando numa empresa de varejo. A gente chegava em algumas lojas e verificava que, às vezes, problemas de servidores eram problemas o servidor estar cheio de terra, por exemplo, dentro dele, e o servidor superaquecer e travar, e, enfim, parar toda a operação daquela loja por conta de problemas ambientais, né? Então, eletricidade, autorização, ambiente que aquele servidor está disposto, é importante a gente prestar atenção. Mas aí a gente vai começar a entrar no tema que eu acho que está mais no nosso dia a dia aqui. Acho que não podia deixar de passar pela segurança física e fatores ambientais, mas vamos começar a falar um pouquinho aqui de coisas que passaram pelo nosso caminho nesses tempos aí de implantação do Big Fix, né? Primeiro tema que a gente vai falar, então, é a questão de erros humanos, né? Cuidar dos erros humanos. A gente precisa, olhando para um viés de segurança, um controle de acesso administrativo, ou seja, precisa entender que o usuário com requisito de acesso administrativo, seja ele pessoal de TI ou pessoal da área de negócio que muitas vezes pede ou precisa de um acesso, deve receber apenas os acessos, os privilégios necessários para realizar suas tarefas, né? A gente sabe que os sistemas operacionais eles têm certa granularidade de controle para que as tarefas administrativas possam ser atribuídas a usuários específicos, sem a necessidade da gente conceder um acesso de admin ou um acesso de root para esses usuários. Infelizmente, em algumas empresas a gente vê que isso ainda acontece, ou seja, ainda tem usuário que recebe o acesso administrativo por algum motivo específico e não há controle depois para que esse acesso seja retirado após aquela tarefa e esse usuário fica, então, com permissões indevidas, né? Muitas vezes, o que a gente vê nas empresas é que esse tema está ligado a um tema de gestão de identidade de acesso. Em alguns casos, a organização, vamos dizer, o time que está à frente dessa gestão de identidade de acesso não é o mesmo time de gerenciamento, que é o time que está ali no dia a dia. A gente tem aquele conflito que eu comentei no começo, né? O pessoal de segurança quer restringir o acesso porque está preocupado com acessos indevidos, e o time de gerenciamento precisa de um acesso para fazer as ações, as operações, manter o dia a dia do negócio. E aí onde a gente entra com o Big Fix, né? Como é que o Big Fix poderia ajudar nessa questão? O Big Fix ele tem agentes instalados nos servidores para que a gente consiga executar as tarefas do dia a dia. Como eu falei, se você tem necessidades específicas de acessos de administração para execução de tarefas, o que o Big Fix permite você fazer, ao invés de você simplesmente disponibilizar o usuário para a senha de administrador ou a senha de root para aquele usuário, para aquele operador, ele permite com que você disponibilize uma tarefa para aquele usuário, para aquele administrador, e a partir daquela tarefa, tem a possibilidade de executá-la com poderes, com privilégios de administrador ou de usuário root, né? Dessa forma, você consegue simplesmente evitar com que aquele usuário, além daquela tarefa específica que ele precisa executar, ele possa fazer qualquer outro uso indevido daquela senha de administrador ou daquele acesso de root. A gente sabe que errar é humano, mas às vezes esses erros podem causar estragos com proporções sem precedentes, né? Então, um comando incorreto no prompt do Unix, um parâmetro incorreto no SQL, uma função Java que pode acionar, de repente, um loop infinito, ou até mesmo um cabeamento mal colocado pode comprometer o sistema inteiro, né? Isso pode fechar um hospital, pode criar um caos no tráfego das ruas, pode inutilizar sites de comércio, enfim. E aí, além dessa questão de você disponibilizar tarefas
os teus usuários com os poderes de administração, o BigFix vai entrar também no sentido de você poder automatizar ações, ou seja, aquelas ações que antes você dependia de um usuário para poder executar, você vai começar a automatizar essas ações através do BigFix, automatizar as execuções dessas ações, e você vai garantir que antes que essas ações sejam executadas, você está atendendo pré-requisitos específicos daquela ação, daquela tarefa. E ele vai ser executado, aquela tarefa vai ser executada, aquela ação vai ser executada somente naqueles servidores que atenderem esses requisitos. Então, você tem um controle muito maior daquilo que está sendo executado no teu parque e você consegue fazer uma auditoria de todas as execuções, ou seja, quem disparou aquela ação, em que momento aquela ação foi disparada, e você, dessa forma, você minimiza o máximo possíveis erros humanos, né? Então, a gente consegue aí, com ações simples, que fazem parte do engine, que fazem parte da composição da solução BigFix, reduzir essa quantidade de erros humanos e também, ao mesmo tempo, facilitar esse controle de acessos administrativos privilegiados dentro do teu parque, dentro do teu ambiente. Continuando na linha dos desafios, né? Uma outra coisa que a gente vê muito nos nossos clientes é a dificuldade de manter os servidores e os softwares de aplicativos atualizados. Além disso, manter também os requisitos de conformidade ligado a esses servidores. Falando um pouquinho de manter os servidores e os softwares deles atualizados, né, os aplicativos atualizados. Tem uma razão pelo qual os fornecedores de software corrigem e atualizam regularmente seus sistemas operacionais, né? Embora muitos patches resolvam problemas aí de função, né? Quase sempre tem patches de segurança que precisam ser aplicados para se manter a segurança dos servidores, né? A gente sabe disso. Todos que são responsáveis pela gestão de servidores acompanham, na maioria das suas vezes, os principais fornecedores e os patches que são lançados com uma certa frequência. E aí a gente nota em alguns nossos clientes que os servidores que não são corrigidos são uma das maiores fontes de infecções por malware da internet. Então, a menos que você esteja planejando manter um servidor desconectado do mundo externo, que hoje é inviável, é necessário que você garanta no mínimo patches de segurança aplicados à medida que eles vão aparecendo. E mais do que isso, antes de você aplicar o patch, você garanta que eles tenham sido testados, né? Homologados, testados. E para servidores e aplicativos baseados em nuvem, o ideal seria que existisse uma atualização regular do cliente que esteja em execução para garantir que essas correções tenham sido aplicadas, né? Principalmente as correções mais recentes. Manter atualizado essas mudanças também passa a ser um grande desafio, principalmente para empresas menores, porque você normalmente tem menos funcionários no departamento de TI, né? Às vezes é uma pessoa responsável por aplicar patch em vários servidores, ou às vezes nem é só a responsabilidade dela, ela tem várias outras responsabilidades além dessa. E muitas empresas optam hoje por terceirizar esse tipo de tarefa também, que é uma coisa que a gente está vendo um movimento muito grande junto aos nossos parceiros e clientes buscando a ajuda nessa gestão e nessa segurança do servidor. Como é que o BigFix ajuda nesse sentido, né? Ele é uma solução especializada em gerenciamento de patches, né? E aí ele ajuda em todos os aspectos que eu citei anteriormente. Ele vai te ajudar desde a integração com os sites dos principais fornecedores, e aí você garante que você vai estar recebendo e vai estar ciente dos últimos patches que estão disponibilizados. Ele vai, através dessa disponibilização dos patches, fazer uma varredura no teu parque e verificar todo o teu ambiente, garantindo que somente os servidores que atenderem os pré-requisitos daquele patch vão estar ali disponíveis para receber esse patch, né? Vai ajudar a equipe de homologação criando e controlando ambientes específicos para isso, permitindo, né, que essa equipe crie e controle esses ambientes de homologação. Também vai ajudar na instalação e manutenção do patch nos servidores, né? Principalmente a questão da manutenção, eu acho que é muito importante citar, porque não basta só você instalar o patch, você tem que garantir que esse patch continue instalado naquele servidor. E eu acho que é legal destacar, que é importante a gente destacar que o BigFix faz isso para, primeiro, várias plataformas e vários sistemas operacionais, várias aplicações, isso tudo de uma mesma console, e que, segundo os dados aí coletados entre os nossos clientes que acessam essa plataforma já aí desde 97 que o BigFix existe, o índice de assertividade na primeira passagem de uma instalação de patch gira no BigFix entre 95% e 99%.
né? Então, a gente sabe que alguns clientes nossos já possuem soluções de patch, inclusive soluções disponibilizadas pelo próprio fornecedor do sistema operacional. Só que a porcentagem de acertos de assertividade na primeira passagem desses softwares estão girando aí na faixa de 75%. Né? Então, se você fizer um comparativo, pegar um patch e for instalar esse patch em 100 máquinas, imagina que na primeira passagem com essas aplicações que boa parte dos nossos clientes já tem, você das 100 máquinas que você estaria aplicando aquele patch, em média, 75% 75 máquinas teriam recebido aquele patch com sucesso, e outras 25 máquinas você teria que verificar, tratar, entender por que aquele patch não foi instalado, muitas vezes instalar aquele patch manualmente, mas, enfim, no mínimo corrigir o problema e reenviar aquele patch para 25 máquinas. Estou falando no ambiente de 100 máquinas. Se a gente estiver falando do Big Fix, a gente está falando aí de 100 máquinas, 95 delas vão ter, entre 95 e 99, né, vão ter recebido o patch na primeira passagem. E aí, se você multiplica esse número de 100 para um ambiente de 1.000 servidores, um ambiente para muito mais servidores e desktops, você vê que o retrabalho é muito grande, né? Se você pegar essa porcentagem de acerto na primeira passagem. Então, é importante que você consiga garantir que na primeira vez que você vai fazer a instalação do patch, a maioria das suas aplicações, dos seus servidores, receberam esse patch com sucesso, para você não ter esse retrabalho. E aí o BigFix consegue ajudar nisso também. Falando um pouco de conformidade, né? E aí a gente entra realmente em risco, né? Falando de riscos. Os riscos são altos quando você está trabalhando no servidor. É diferente quando você tem um desktop, esse desktop para. Você pode até refazer uma máquina para tentar acelerar o processo, o que é muito mais difícil quando você tem um servidor, a não ser que você tenha um backup, você tenha feito os testes de restauração daquele backup. A gente sabe que às vezes é complicado para os nossos clientes, muitas vezes eles têm um backup, né? O restore é que normalmente não é verificado com frequência, e às vezes quando precisa ser feito um restore, muitas vezes esse restore dá falha. Se algo der errado quando você estiver configurando um novo aplicativo, por exemplo, milhares de pessoas que usam o servidor podem ser afetadas. E aí, um exemplo mais comum dessas exigências de conformidade, a gente pode ver em empresas que lidam com cartão de crédito, né? Se você estiver aceitando, por exemplo, pagamento com um cartão de crédito no seu site, você precisa seguir um padrão de segurança, que é o PCI. Então, existem vários outros padrões de segurança aí que a gente vê que nossos clientes têm que seguir. E não só isso, né? Às vezes a gente nota que os clientes também têm auditorias internas, né? E esses servidores passam por essas auditorias de tempos em tempos. Então, a conformidade com esses requisitos vai garantir que você tenha um manuseio seguro das informações, no caso específico de cartão de crédito, do portador do cartão, e aí você evita a fraude no cartão, no caso do PCI, né? Esses procedimentos de conformidade, então, detectam incidentes de segurança e informam aos gerentes que medidas devem ser tomadas para garantir não apenas confidencialidade e integridade, mas medidas corretivas no caso de violação de dados. Então, existe uma preocupação grande quando a gente fala de conformidade, de evitar o máximo possível brechas de segurança nos servidores. Uma das normativas que está entrando aí no mercado nacional, e a gente nota que os nossos clientes estão começando a se preocupar bastante com isso, é o GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, num primeiro momento, atinge a União Europeia, né, e torna obrigatório que, mesmo que haja uma troca de informações entre o site local e os seus visitantes, ou seja, mesmo que eu tenha um braço da minha organização aqui no Brasil, mas ela, de alguma forma, interage com a minha matriz europeia, ou interage com alguma empresa europeia, que eu cumpra a lei de proteção de dados para garantir a segurança dos dados do site comercial entre essas empresas. E aí o BigFix possui um módulo de conformidade que permite a criação de um perfil de configuração que você consegue manter através do agente que está instalado no servidor. E que isso garante, né? Garante que as políticas que eu aplico, elas sejam mantidas. Isso pode ser muito útil, por exemplo, por verificação de itens necessários para hardening de um servidor, né? A gente teve um exemplo de um cliente nosso que, para cada servidor que ele habilitava no site dele, ele tinha uma planilha no Excel com vários itens em que ele fazia a checagem ponto a ponto se aquele servidor estava atendendo aqueles requisitos de hardware que eram requisitos essenciais para a organização dele.
E aí, quando a gente chegou com o Big Fix e falou que ele poderia automatizar aquilo, ou até usar as políticas que já vêm baseadas em organizações como o CIS, DISA, o SGCB, ele passou a criar um script em que sempre que ele subia um servidor novo no parque dele, esse servidor já apontava para esse grupo de máquinas que precisava ser feita essa checagem de hardware. Ele fazia toda a varredura dos pontos que ele antes fazia manualmente pela solução, e aí, em vez dele perder, às vezes, 1 ou 2 dias fazendo essa checagem, ele passou a fazer isso em minutos. É bem interessante e acho que ajuda muito os nossos clientes, porque a gente vê que esse tema de hardware também é uma coisa que está frequente aí no dia a dia de quem gerencia servidores. Outros desafios que a gente acompanha com os nossos clientes, né? Configurar aplicações é um tema bastante sensível, principalmente dependendo da indústria, quando você tem indústrias que ramificações espalhadas pelo Brasil todo. E aí a gente fala que as aplicações que são instaladas nos servidores, elas quase nunca funcionam exatamente como elas são disponibilizadas pelos seus fornecedores, né? Então, a gente que trabalha aí eu trabalhei com implantação de sistemas, a gente nota que sempre que você traz uma aplicação para o ambiente do cliente, existem necessidades específicas de negócio daquele cliente que determinam com que eu faça customizações daquelas aplicações que eu estou instalando. E às vezes essas customizações elas são muito grandes, né? Então, o que a gente nota é que dependendo da aplicação e do sistema operacional, você tem diferentes etapas para quando você tem que atualizar e configurar esses novos aplicativos que vão fazer a interface com os teus usuários, né? Nessa linha, o que o Big Fix ajuda? Ele permite a criação de pacotes, né, de instalação das aplicações e permite com que esses pacotes sejam customizados, né? Além disso, ele faz a gestão de toda a distribuição desses pacotes nos servidores do ambiente. Então, casos em que eu particularmente trabalhei aí, de várias indústrias diferentes, em que máquinas tinham que ser atualizadas, ou aplicações em máquinas tinham que ser atualizadas, só que essas aplicações tinham diferentes versões, porque esses servidores estavam espalhados pelo Brasil inteiro, e tem localidades que a rede tem uma latência muito grande, e a gente notava que existia uma dificuldade em manter essas aplicações atualizadas, porque tinha que fazer uma verificação, a atualização tinha que ser compatível com aquela versão que estava instalada. E aí, com o Big Fix, isso ficou muito mais facilitado, porque a gente começava a verificar, fazer uma varredura, um inventário daquele parque antes de fazer a instalação, e de acordo com a versão instalada da aplicação, a gente disponibilizava e distribuía as atualizações. Dependendo do caso, antes até de distribuir as atualizações, a gente atualizava a própria aplicação. Acho que ajuda bastante para quem tem esse viés de ter que distribuir lista de preço, atualizações de aplicações em localidades remotas. Com relação a desligar as funcionalidades que o servidor não precisa, né? Isso aqui eu acho que é um tema bem interessante que aconteceu em alguns dos nossos clientes, e é aquela história, quando você às vezes instala um servidor, a instalação, por envolver às vezes muitas áreas, ou às vezes por envolver uma pessoa só, e a pessoa tem uma necessidade de acelerar a instalação do servidor, o que acontece em muitos casos é que funcionalidades, por exemplo, navegador web, dependendo do sistema operacional, portas, serviços de arquivo, de impressão, esses serviços ficam disponíveis no servidor, né? E muitas vezes esses serviços eles são porta de entrada para hackers. O que a gente discutiu com alguns clientes é que assim existe um trabalho, um dever de casa do pessoal que é responsável por servidores de fazer essa varredura, essa checagem nos servidores, entender qual é a função exata daquele servidor e desabilitar recursos que são desnecessários para a operação, né? Então, cada recurso extra que você tem de acesso remoto pode ser, por exemplo, né, pode fornecer uma porta de entrada para um ataque. E aí, da mesma forma, da mesma linha que eu comentei a questão do hardware, né, o Bigfix pode criar uma lista de verificações dessas funcionalidades para facilitar essa customização e esse desligamento dessas funcionalidades que o servidor não precisa mais.
né? O que nunca precisou, e na verdade estão habilitadas desde o momento que o servidor foi instalado. Você consegue, a partir daí, diminuir as vulnerabilidades que aquele servidor possui e diminuir as brechas de segurança, evitando assim possíveis ataques, possíveis ameaças. Além disso, pessoal, assim, eu tenho aqui um slide falando um pouco da plataforma do Benefix, mas eu acho que é legal citar que a gente tem outros desafios que a gente também tem como ajudar, e aí talvez não só com o BigFix, mas com outras soluções de segurança IBM, que é você tratar segurança de rede, crescimento da tua rede, questões de desempenho dos servidores, como é que você distribui e acomoda vários dispositivos e os ambientes que esses dispositivos vão estar disponíveis. Então, existem outros desafios, outros temas que também fazem parte, mas a gente nesse caso aqui queria realmente passar rapidamente por esses temas, por esses desafios. Eu não optei por não colocar muita tela a respeito do Benefix, optei por falar das experiências, dos casos de uso que eu vivenciei, que eu participei, né? Com relação à própria plataforma, como é que ela está estruturada e dividida, né? O BigFix, como eu falei, ele atua tanto na linha de segurança como na linha de gerenciamento / operações, e ele está dividido em alguns módulos. Então, eu tenho um módulo especificamente para patch management, né, que permite com que eu faça patches de sistemas operacionais, de aplicações, e permite com que eu também tenha um servidorzinho de patch offline para que eu possa atualizar as máquinas que, porventura, estejam em localidades mais remotas, ou manter uma base de patches, fornecedores patches que já não estão mais disponíveis no site dos fornecedores, e eu posso aplicar esses patches, às vezes, em aplicações legado que tem sistemas operacionais muito antigos ainda. Aí eu tenho um módulo de conformidade, de compliance, que permite que eu faça análise no meu parque, entenda como é que está o dia a dia do meu parque, traga todas as funcionalidades de gerência de patch, eu traga para esse módulo de conformidade também. Então, eu consigo fazer tudo que eu consigo fazer isoladamente no patch management, eu consigo fazer também com esse módulo de conformidade. Estruturar e manter configurações de segurança para os meus servidores, levantar as vulnerabilidades, analisar se esses servidores estão atendendo às conformidades de segurança que eu determinei, né? E caso não estejam atendendo, eu posso colocar esses servidores em quarentena, né? Posso fazer uma análise de como é que está o antivírus do meu parque e verificar se esse antivírus está atualizado, se as vacinas estão atualizadas. E também tem um add-on específico de normativas de PCI. Módulo de Lifecycle, que faz descoberta de ativos, também tem todas as funcionalidades de patch aqui incluídas, né? Faz distribuição de software, análise do parque também, queries, né, pesquisas de informações que estejam dentro de arquivos texto, de chaves de registro, para que eu possa usar essas informações como, por exemplo, pré-requisitos para disparar uma determinada ação, né? Faz um controle de patch avançado, ou seja, faz um controle de ciclo de patches, por exemplo, entre servidores ou entre clusters de servidores. Controle remoto de estações, distribuição do sistema operacional, tanto para uma migração de um sistema operacional, de versão de sistema operacional, quanto para instalação de máquinas frias, né, bare metal. Gestão de energia e automatização de tarefas sequenciais entre servidores também. E a parte de inventário, que está muito mais ligada à auditoria de software, né? Então, eu tenho um inventário aqui mais baseado em tag da ISO 19770 e de inventário de software, né? Inventário de hardware também. E aí eu consigo aqui no módulo de inventário gerar um relatório de uso de software e criar um relatório que a gente chama de delta, né? Entre aquilo que eu tenho contratado versus aquilo que eu tenho rodando efetivamente no meu parque. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Muito obrigado pela participação de todos.